E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você assiste esse vídeo, mas eu estou aqui a seu dispor com mais conteúdo, né? Geografia aqui na veia, não é isso? Vamos lá? Olha, a gente tem um conteúdo hoje que é divisões regionais. Nós vamos falar de algumas divisões regionais que o Brasil sofre, né? Recebe, vamos usar esse termo é melhor, que o Brasil recebe. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas hoje na nossa aula de geografia. Olha aqui, divisões regionais. Deixa eu colocar aqui meu marca-texto para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil aqui. Vamos lá. Você está vendo aqui, ó? Deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor. Ó, você vê aqui, né, que tem um mapa do Brasil. E no mapa do Brasil a gente tem uma regiãozinha aqui marcada por verde, que bota Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, né? Aí nós temos outra regiãozinha aqui em laranja, né? Que é o Nordeste brasileiro, esse aqui em verde é o Norte brasileiro. E aqui no centro a gente vê em rosa, né? A gente vê aqui o Centro-Oeste brasileiro, né? Aí em amarelo, né, a gente vê aqui o Sudeste brasileiro e em roxo, né, a gente vê o Sul brasileiro, é isso? Então isso é uma regionalização, né? Será que se a gente olhar do espaço, se a gente olhar o Brasil do espaço, a gente vai ver ele dessa forma aqui? É lógico que não. A grande prova é que está aqui, ó. Vamos aqui olhar olha aí, o Brasil visto do espaço. Aqui você vê dividido, né? Mas nessa divisão não tem, né? O território brasileiro não tem nessa divisão. Então, ó, que você vê aqui no norte, né? É uma cobertura vegetal imensa, né? Aqui no nordeste a gente já vê uma região mais árida, né? Ó, né? Aqui no centro-oeste também, né? A gente já vê já não tem uma presença de floresta também, né? Tem um cerrado, mas bastante devastado. Aí aqui no Sudeste a mesma situação e no Sul também, né? Você vê esse tom esverdeado, mas a maioria é pasto, né? O campos, né? A minoria é floresta. Você aproxima, você começa a ver as cidades pequenas aqui, ó. Essa aqui é a cidade de Antônio Prado e IP, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Então, a gente não vê aquela coloração. Essa coloração nós usamos no mapa para distinguir, né? Para diferenciar, né? Olha aí, tá bom? Então, agora você não tem dúvida nessa aula, né? Então, vamos seguindo aqui. Aqui, vamos lá. Para estudar mais detalhadamente as características de um território, podemos dividi-lo em regiões. Então, vários países no mundo, até países bem pequenos, eles são divididos em regiões, né? Da mesma forma o Brasil. Aí se convencionou escolher algumas características, né, comuns para poder enquadrar. Por exemplo, vamos voltar bem aqui, ó. No Nordeste, os estados que compõem o Nordeste, eles têm características comuns, características de vegetação, de relevo, né, de cultura, né? O Maranhão, por exemplo, nós temos características da vegetação, nós temos característica amazônica na parte oeste. Na parte leste, nós temos características de nordeste, de cerrado, né? Mas terminou o Maranhão sendo incluído no nordeste. Ok? Vamos seguindo lá no nosso texto. Então, a região corresponde a um conjunto de áreas de um território, ou seja, é um conjunto de áreas de um território que apresenta, eu terminei de falar, né? Características, o quê? Semelhantes, né? Que as identificam e o quê? Elas se tornam semelhantes e na mesma proporção elas semelhantes identificam elas e na mesma proporção elas diferenciam de outras áreas. Ou seja, o estado do Maranhão e o estado do Piauí, eles têm características bem diferentes do estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Bem diferente, né? Então, seria muito difícil você enquadrar o Rio Grande do Sul
aqui na nossa região, porque ele tem características tanto de vegetação, relevo e cultural bem diferentes, né? A divisão de um território em regiões é chamada regionalização, é o que nós estamos estudando, né? A regionalização de um território, né? É possível regionalizar o espaço geográfico utilizando diversos critérios, ou seja, existem critérios, existem regras, existem limites, né, para você regionalizar. Quais são eles? Tipo de clima, né? O clima do sul brasileiro é absolutamente diferente do nordeste e do norte brasileiro, né? Renda da população. O sul brasileiro também tem uma renda diferente da do nordeste, isso é fato. Idiomas falados. No nosso caso, nós falamos o mesmo idioma, a mesma língua. Mas o sotaque diferencia bastante lá do sul, do sudeste, em relação ao nordeste, né? A escolha do critério depende do assunto que pretende estudar ou observar. Então, todos esses critérios, eles dependem do que você quer frisar, não é isso? Vamos lá. A proposta de regionalização do território brasileiro por macro-regiões foi criado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como o IBGE, né? Com base na localização das unidades da federação e nas semelhanças tinha semelhança em aspectos econômicos, sociais, né? Sociais e elementos naturais, né? Naturais. Olha o Alexandre aqui assistindo a aula com a gente, olha. Está vendo aqui? O Alexandre está assistindo a aula com vocês, tá vendo? Participação especial. Também o clima, né? O clima e a vegetação, né? Então, isso são critérios usados nessas macro-regiões. Em vigor desde 1970, né? O Brasil está dividido dessa forma como nós apresentamos agora há pouco, desde 1970. Essa divisão é utilizada como referência por governos, órgãos de pesquisa, de ensino, imprensa, entre outros. Então, esses critérios são apresentados para diferenciar, não é verdade? Vou voltar na porta. Desculpa, gente, tem gente aqui na porta, Alexandre vai lá atender. Então, é utilizado por governos, né? Órgãos de pesquisa, o próprio IBGE, né? Fundação Getúlio Vargas, né? Órgão de ensino, imprensa, entre outros, né? São vários os que utilizam esses critérios, né? Não é o vovô, não? Não. Pois diz lá que daqui a pouco o papai atende. O papai está dando aula. Então, vamos lá. Agora, observe esse outro mapa. Você vai ver aqui que essa regionalização já é diferente, né? Você vê, inclusive, aquilo que eu falei para você. Eu não disse para você que o Maranhão, ele é um pouco... De lá que o papai está dando aula, daqui a pouco o papai atende. Desculpa aí, gente. Eu tenho... Vai lá, diz que o papai está dando aula já que o papai atende. Então, você vê aqui, que o Maranhão aqui, ó, aquilo que eu disse, né? A oeste, o Maranhão... Daqui a pouco eu atendo, irmão. Estou dando aula agora. A oeste, o Maranhão, ele... Fecha aí, Alexandre. Porque eu estou dando aula agora, irmão. Tá? Desculpa, gente, é porque tinha um rapaz aqui, eu tive que atender, tá bom? Isso acontece. Então, você vê que o Maranhão aqui, na parte oeste, você vê que ele está incluído aqui em regiões como Rondônia, Mato Grosso, Tocantins. Você vê aqui que o Mato Grosso, que é centro-oeste, né, nessa redivisão aqui ele aparece diferente, né? E o Maranhão também, a parte dele fica incluso nessa redivisão aqui, né? O Nordeste também você vê que ele já entra diferente, né? Só com um pedaço do Maranhão, né? Essa região que aqui ela não é norte, ela é Amazônia, ela toma um pedaço do Mato Grosso e um pedaço do Maranhão, que não tinha, né? E a região centro-sul, ela já pega uma boa parte do centro-oeste, todo o sudeste brasileiro, né? Menos um pedaço de Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, e todo o sul brasileiro, né? Então já fica diferente essa redivisão aqui, essa outra regionalização, né? Que obedece a outros critérios.
Aqui, a divisão do Brasil em regiões geoeconômicas ou complexos regionais foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger em 1967. O critério adotado por ele considera a história da ocupação do território e suas características econômicas. Assim, os limites das regiões geoeconômicas não coincidem, em sua maior parte, com os limites das unidades da federação, né? Você vê ali que tem estados, né, que, igual o Maranhão mostrei, ele está um pedaço na Amazônia e está outro pedaço no Nordeste, não é isso? Vamos seguindo aqui. Cuidados nos estudos regionais. Olha alguns dos cuidados que a gente tem que ter, né? Ao estudarmos determinada região, é importante observar que uma região é uma parte de um todo, né? Ou seja, nenhuma região ela é independente, ela faz parte de um país, né? Então a gente tem que ter sempre esse respeito, que precisa ser entendido nas relações que estabelece com outros espaços, né? Assim, quando estudamos a região Nordeste, por exemplo, devemos considerar como ela se relaciona com outras regiões do Brasil. É o que eu estou falando aqui, né? Em relação ao Sudeste, Centro-Oeste, do continente americano e do mundo, né? Os limites territoriais são dinâmicos, pois o espaço geográfico está em constante transformação. Os limites que separam uma região de outra podem modificar. Então, o mapa do Brasil ele está sempre mudando, né? Mapa do Brasil? Alexandre. Então, tem... como eu disse na aula passada, né, a gente falou que o Amapá e que Roraima, né, e o Tocantins, antes da Constituição, eles praticamente não existiam. O Amapá e Roraima eram território federal. O território, depois da Constituição de 88, o Amapá e Roraima viraram um estado e o Tocantins, que era parte do Goiás, se tornou um novo estado, não é isso? Então, isso é muito dinâmico. Então, vamos seguindo aqui. A região não é homogênea, ou seja, porque dois estados estão na mesma região, não quer dizer que eles são iguais. Você quer um exemplo? Por exemplo, vamos voltar lá atrás. Anterior. Aqui, ó. Olha o Maranhão, por exemplo. Ele está no estado, né, na região, né? Ele está aqui, ó, na região Nordeste, né? Está na região Nordeste, o Maranhão. Mas a gente tem que observar que ele tem características muito, mas muito diferentes, por exemplo, do Pernambuco. O solo, a vegetação, a cultura. Nós somos nordestinos, nós temos sotaque? Temos, mas somos bem diferentes dos pernambucanos, por exemplo, com todo respeito aos pernambucanos, né? Então, é isso que ele quer dizer. Não quer dizer que todos que estão aqui no Nordeste são iguais, né? Nós temos várias características iguais, mas não somos absolutamente iguais, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, a região Nordeste há lugares onde o clima é quente e seco, né? E há outros onde o clima é úmido. É o caso do Maranhão, né? Nosso clima aqui é úmido, é tido como úmido. O clima do Pernambuco é tido como seco, árido, né? Quente, ok? Aqui, Brasil e seus países vizinhos. Olha aqui, que bacana, né? Olha aí. Brasil, né? E os países vizinhos aqui, ó. Brasil é um país que historicamente tem boas relações com a maioria dos países vizinhos, né? Com todos os países vizinhos. O Brasil ele tem um poderio econômico bem superior a todos os países da América do Sul. Ele tem um exército superior a todos os países da América do Sul. Ele tem uma economia superior a todos os países da América do Sul, mas mesmo assim ele não intervém, né, nos outros países. Ele não cria conflito com outros países, pelo menos até hoje, né? Então, isso é bom, né?
porque tem certas coisas que não vale a pena. A questão da Venezuela é dramática, né? Mas valeria a pena ao Brasil comprar uma briga, fazer uma guerra com a Venezuela por causa da falta de democracia, por causa da ditadura que está estabelecida na Venezuela? Não valeria a pena, porque para nós não seria interessante, né? Derramar o sangue de brasileiros por uma questão que realmente não é nossa, não faz parte da nossa história, né? Isso aí fica a cabo das Nações Unidas, etc. Ok? Então vamos seguindo aqui, né? A América do Sul está dividido em 13 territórios nacionais, né? Então é o Brasil e mais 12, né? O território nacional é o espaço sobre o qual um povo, por meio de um governo e leis próprias, exerce poder ou domínio. Corresponde, portanto, a uma porção do espaço geográfico, com limites definidos e é constituídos pelos elementos naturais da superfície do subsolo terrestre, pela extensão de suas águas oceânicas e pelo espaço aéreo, né? Seria esse, ó, tá aqui o espaço aéreo, né? Situado acima do território de Estado, incluindo suas águas oceânicas, detém o controle sobre a movimentação das aeronaves do lançamento de satélite. Então, gente, deixa eu finalizar aqui. Vamos bem aqui de novo para o mapa aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, sobre o Brasil, né? É de domínio brasileiro. Por exemplo, um avião estrangeiro, ele está vindo aqui, né, do Peru, e ele precisa vir para o Atlântico. Ele tem que pedir autorização para passar sobre o território brasileiro. Da mesma forma, o dia desse ocorreu um episódio, né, que pescadores estavam, venezuelanos estavam pescando aqui no litoral do Amapá, né, e a Marinha, de pronto, pegou esse navio, apreendeu a carga. Por quê? Porque para vir pescar aqui nos mares brasileiros, né, na costa brasileira, precisa de autorização, assim como para voar sobre o território brasileiro. Isso é uma propriedade, né, uma soberania do Brasil sobre esses territórios. Ok? Então vamos seguindo aqui, né? Aqui, bora aqui para... Olha aí, gente, estamos aí com 17 minutos, aula muito bacana, né? Limites e fronteiras, né? Deixa eu botar aqui o marca-texto de novo. Os territórios nacionais são separados por limites, né? O que é o limite, pessoal? Olha aqui, ó. Limite é isso aqui. Vocês estão vendo aqui que é tudo riscadinho, verde Brasil, aí é riscadinho, começa Peru, aí riscadinho começa... Isso é o limite. Isso é a fronteira, ok? Aqui. O limite constitui uma linha imaginária, que eu mostrei para vocês, que separa uma unidade do território de outra, ou seja, indica onde termina o território de um município, de um estado, região ou país, e onde começa de outro. Nas paisagens desses limites, são indicados por elementos naturais, né? Muitas vezes, alguns limites são indicados por rios, né? Por montanhas e serras, ou por elementos construídos pelo homem, pelos seres humanos, né? Como placa, sinalização, cerca, muro. Olha aqui. Isso aqui é o limite do Brasil com a Venezuela. Lá não tem um rio, não tem uma montanha para distinguir. Então, eles fizeram esse monumento aqui para as pessoas saberem onde começa o Brasil e onde termina a Venezuela. Onde começa a Venezuela e onde termina o Brasil. Ok? Aqui já é diferente, né? As fronteiras correspondem... Aqui você já vê um limite aqui, ó, do Brasil com o Paraguai. Você vê que tem um rio aqui, ó. Aí você sabe certinho onde é a fronteira, que ela é cortada por um rio, né? Então, aqui, as fronteiras correspondem às zonas de contato, né? As fronteiras são zonas de contato, ou seja, tem um país aqui, passa um rio, né? Então, essa é a zona de contato.
Elas se estendem ao longo das linhas de limite do espaço aéreo e das águas oceânicas dos países que apresentam litoral, de acordo com o quê? Com a lei federal, né? A faixa de fronteira no Brasil tem 150 quilômetros de largura, né? Paralelas ao limite do território brasileiro com os países da América do Sul. Então, o que quer dizer? Por exemplo, aqui nós temos o Paraguai, né? E aqui nós temos o BR, o Brasil, né? Aqui passa o rio, né? O Rio Iguaçu, que limita Brasil e Paraguai. O limite brasileiro, ele vai assim, ó. Ele vai para dentro 150 quilômetros, ó. Para dentro do território é limite fronteiriço, entendeu? É basicamente isso que ele quis dizer. Vamos aí para a próxima. E tá aí. Eu queria agora, gente, sair daqui e mostrar aqui para você ainda de novo o mapa, ó. Você vê aqui, ó. Vamos ver essa fronteira bem aqui do Brasil com o Paraguai. A gente terminou de tratar sobre isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, que lindo, né? Não é lindo, Alexandre? É. Olha aqui, ó. Isso aqui é a fronteira do Brasil com o Paraguai e esse aqui é a hidrelétrica de Itaipu, né? Essa hidrelétrica, gente, foi construída entre os dois países, né? E toda a energia gerada, ela é para ser dividida entre os dois países. Mas como o Paraguai não dá conta de consumir tudo, porque a população dele é muito pequena e tem poucas indústrias, então o que ele não consome, ele vende de volta para o Brasil. E aqui, ó, você vê aqui, ó, a gente continua aqui, né? A gente continua aqui, ó, no Rio. Aí, ó, o limite aqui, ó. Aqui a ponte, né? A ponte famosa, a ponte, né, ponte da amizade, né? Ligando o Brasil ao Paraguai, né? Muita gente viajava e ainda hoje viaja para comprar, né? Comprar coisas, né? Para revender, né? E daqui a pouco a gente vê aqui as cataratas, né? É por aqui, em algum lugar aqui. O rio segue aqui, né? Ó. E a gente está com pouco tempo, mas é isso aí, entendeu, gente? Aqui, ó, os limites, ó. Então você vê aqui, né? O limite entre o Brasil e o Paraguai tem esse rio maravilhoso chamado Iguaçu, né? Onde inclusive tem uma hidrelétrica, né, comum entre Brasil e Paraguai, ok? Então deixa eu passar para cá. Aqui eu e o Alexandre trabalhando, né, Alexandre? Tá aí. Então a gente agradece, né, a audiência, muito obrigado pela paciência e até a próxima aula. Faz assim, Alexandre. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Isso.